Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui tratando de prática processual constitucional, né? O tema do direito constitucional, mas num viés prático, relacionado à disciplina, né, do processo. Bom, deixa eu me apresentar a vocês, né? Eu sou advogado há 20 anos, atuo na advocacia civil, empresarial, imobiliária, enfim. Sou mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Sou professor concursado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a Faculdade Nacional de Direito. Dou aula em vários cursos, como a Escola da Magistratura, a EMERGE, enfim. E participei dessas duas obras que vêm aí à tela, né? O Petições e Prática Civil, da editora Ímpetus, desculpem, era da editora Ímpetus, agora a sexta edição da editora Ridel, 2024, e o livro branco Competência no Processo Civil, que está até esgotado, da editora Juspódio, mas está para sair uma nova edição aí, provavelmente em 2025. Bom, então o que nós temos? Né? Vocês têm aí os meus dados, me apresentei, e queria citar, por fim, voltando aqui à tela inicial, meu Instagram, Guilherme Hartmann. Qualquer dúvida vocês podem mandar por lá, tá? Ficam aí uma forma aí de contato. Nós estamos estudando a prática processual constitucional. Hoje é dia de falar sobre ação popular. Ação popular é o tema que nós vamos abordar. É um remédio constitucional, é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º da Constituição, você sabe que são os direitos e garantias fundamentais, e no artigo 5º, inciso 73, né, da Constituição Federal, você tem, né, a chamada ação popular. Notem que não foi a Constituição de 88 que criou esse instituto. Veja, já existia lei anterior, então já havia previsão em lei em constituições anteriores. A lei de regência, ainda hoje, é a lei 4717 de 1965. 1965, então, temos a lei da ação popular, a 4717 de 65. E dá para perceber, né, o quadro histórico aí de criação dessa ação constitucional. Bom, qual o objetivo desta ação, da chamada ação popular? Ela é uma ação coletiva. E sendo uma ação coletiva, ela detém duas características básicas de toda e qualquer ação coletiva, que são a legitimidade extraordinária, artigo 18 do Código de Processo Civil, alguém vai em nome próprio defender direito alheio, então alguém vai ser autor capitaneando o litígio em nome da coletividade. É isso que nós teremos aqui. Nós iremos verificar que quem ajuiza essa ação é o cidadão. Qualquer um de nós, com os direitos eleitorais em dia, pode promover a ação popular. Então veja, a legitimidade ativa, né, é numa lógica extraordinária, porque alguém não está indo em nome próprio defender direito próprio, e sim defender direito à lei. E a segunda característica de toda e qualquer, né, ação coletiva, que é exemplo a ação popular, é a coisa julgada para fora do processo. Porque a ideia de uma ação coletiva é você ter uma única ação ao invés de centenas, milhares, ou porque você está a tratar naquela ação de um direito da coletividade. Então, consequentemente, a ideia é que aquela decisão que trata de um direito da coletividade, ela gera efeitos para fora do processo, em benefício dos substituídos. Então, a ideia e a base de uma ação coletiva é essa, né? Você vai ter aqui um momento de estudar a ação civil pública, né, que é a principal ação coletiva, e agora o estudo da ação popular. Elas têm até, adianto, uma simbiose aí de interesses, porque tanto a ação civil pública quanto a ação popular, embora tenham diferenças que eu vou comentar com vocês, elas podem visar a tutela do mesmo direito, como, por exemplo, a tutela do patrimônio público ou a tutela do meio ambiente. Tanto pode ter uma ação popular quanto uma ação civil pública, repito, com o mesmo objetivo. E pode até ter litispendência. Lembra da litispendência? Duas ações idênticas? Claro que o autor vai ser diferente. Na ação popular, um cidadão. Na ação civil pública, artigo 5º da Lei 7347 de 85, você vai ter o MP, uma associação. Mas eles estão em legitimidade extraordinária. Eles estão ali para defender direito da coletividade. Então, na ótica dos beneficiários da decisão, a coletividade é a mesma. Por sua vez, se a causa de pedir for idêntica e se o pedido for idêntico nas duas ações, ação popular e ação civil pública, você tem uma litispendência.
A litispendência não exige o mesmo procedimento. O procedimento pode ser diferente. Ação popular e ação civil pública podem ser ações diferentes, mas tratando do mesmo assunto, você pode reconhecer uma situação de litispendência ou até de continência, conforme o caso. Mas o fato é, a ação popular é uma ação coletiva. É uma garantia constitucional? Sim, está no rol do artigo 5º. E não esqueça, né, você já estudou isso, os direitos e garantias fundamentais constituem, inclusive, cláusula pétrea, né, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Né? Então, vejam a importância desse assunto. As ações constitucionais têm esse escopo, né, inseridas dentro do rol de direitos e garantias fundamentais e, consequentemente, né, não podem ser suprimidas, porque é a partir das ações constitucionais, como a ação popular, que você dá aso à eficácia concreta dos direitos fundamentais. Porque a Constituição prevê direitos fundamentais. Se eles são violados e ameaçados, você tem que ter instrumentos de controle. É aí que entra esse contexto das ações constitucionais ou remédios constitucionais. Bom, se a gente for aqui na Constituição, deixa eu colocar a Constituição aqui, e aí, se a gente for no artigo, é o 70, né, é o 73, LXX3, aí você vai ver aqui, veja aqui no texto constitucional, qualquer cidadão é parte legítima, é o legitimado ativo, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Então tem uma ótica de proteção do patrimônio público, em todas as suas dimensões, tá? Não é só o patrimônio financeiro, mas, veja, a proteção do patrimônio público é o mote. A moralidade administrativa, ao meio ambiente, então cabe a ação popular ambiental, e ao patrimônio histórico e cultural, veja a expressão do patrimônio público num sentido amplo. Ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas e dos ônus de sucumbência. Aqui essa parte final, depois eu vou repetir para vocês, mas tem uma lógica de franquear o acesso à justiça, né? Porque, poxa, o cidadão, se ele entrasse com uma ação correndo o risco de ter que pagar custas, gastar dinheiro, ser condenado na sucumbência, ele não ajuizaria a ação. Então temos um estímulo à litigância coletiva, um estímulo ao ajuizamento, né, exceto situação de má-fé. Bom, então essa é a ideia base da ação popular na leitura do texto constitucional. Eu coloquei a vocês, né, o objeto na parte de baixo do slide que você está vendo, defesa e controle do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente. Esse é o objeto. E veja, bens jurídicos da coletividade. Porque o meio ambiente não pertence só a mim, só a você, pertence a todos nós. Mesma coisa o patrimônio público, porque ele vai reverter no erário, e com o erário se fazem políticas públicas. Então, dentro desse contexto, né, a ação popular é uma ação coletiva e visa a proteção de um bem da coletividade, que a gente poderia até colocar aqui como um bem de natureza difusa, porque a gente está falando de sujeitos indeterminados, né, os possíveis beneficiados aqui pela decisão. Agora, por que existe a ação popular? Agora um viés muito constitucional. Por que o legislador cria a ação popular? Veja, a nossa Constituição de 88 não é conhecida como Constituição Cidadã? Um dos aspectos da nossa Constituição ser conhecida como Constituição Cidadã é justamente a previsão da ação popular. Porque é um instrumento que decorre da soberania popular. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, vem nesse sentido, né? Manifestação direta da soberania popular. E eu esclareço a vocês a ótica da ação popular, que é a seguinte: você pode entrar com uma ação e eleger seus mandatários. Desculpa, entrar com uma ação não. Você pode eleger seus mandatários, não é? Você pode votar, né? E eleger prefeito, governador, presidente, enfim. Você tanto pode eleger seus mandatários, como você pode fiscalizá-los. É aí que entra a ideia da ação popular. Uma ação que visa, né, como uma forma de controle popular dos atos administrativos. Porque, veja, a ação popular ela não cabe contra a decisão jurisdicional. Decisão jurisdicional, você tem ou o sistema recursal e, depois de transitado em julgado, você tem a ação rescisória. A ação popular não cabe contra ato jurisdicional. Se uma lei geral e abstrata é ruim,
é inválida, fere a Constituição, isso também é caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, de competência concentrada do Supremo. O meio de questionar invalidades de normas, né, é sabido como técnicas de controle de constitucionalidade. Então não caberia ação popular para aduzir como objeto principal que uma lei é inconstitucional e obter uma decisão invalidando a norma. Não é esse o escopo. A ação popular, ela visa atacar ato administrativo. Um ato administrativo, como nós lemos no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, e, com isso, obter a proteção da coletividade. Percebam que a ação popular ela não serve para obter benefícios próprios. Imaginem, se tiver uma situação do programa Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional, né, do governo federal, e aí uma pessoa não foi contemplada, ela quer entrar com uma ação popular para obter ali o proveito. Não é o caso, não é o objetivo. Tá? Por quê? Porque a ação popular é uma ação para proteger um direito da coletividade e não um direito próprio do cidadão autor da ação. Isso é muito fundamental para perceber, né? Inclusive, se a ação popular for procedente, não vai ter ali proveito econômico favorável ao cidadão que entrou com a ação. Se tiver um proveito econômico, por exemplo, uma multa que gerou uma circunstância financeira, essa multa vai para o ente público. O ente público lesado, né? O ente público que teve, se tiver um valor descoberto, né? Uma compra superfaturada com uma condenação pecuniária daquele gestor que causou aquele desvio financeiro, esse produto vai recompor os cofres públicos. Ele não vai para o bolso do autor da ação popular. Então, isso é muito importante para você compreender o contexto de cabimento da ação popular. E aí, vejam, eu trago a vocês aqui um julgado de 2008, nem é recente, mas ele serve bem a ideia de que a ação popular não é servil à defesa dos consumidores. Aqui é uma diferença da ação popular da ação civil pública. Qual? A ação civil pública, Lei 7347 de 85, Lei 7347 de 85, pode ser ajuizada pelo MP, pela Defensoria, né, pela entidade pública, privada, administração pública direta ou indireta, por uma associação, enfim. A ação civil pública pode versar sobre matéria consumerista. Já a ação popular, não. Por que não? Porque a ação popular tem como escopo, como nós vimos, a defesa da soberania popular. A defesa de que o cidadão, qualquer cidadão, possa participar da vida pública, questionar os atos públicos. Entenderam? Por isso que matéria consumerista não cabe. Bom, outras diferenças eu já apontei até, mas, sobretudo, a principal diferença entre a ação popular e a ação civil pública, além dessa que está aí na tela, é a legitimidade ativa. Nós já havíamos dito, a ação popular é o cidadão que ajuiza. A ação civil pública, um ente público, né? Um ente coletivo como MP, Defensoria, uma associação, como nós falamos. Ok? Então, a legitimidade ativa é marcante, mas eu acredito que num viés constitucional é muito importante a previsão da ação popular em decorrência da soberania popular. Um argumento teórico aí que justifica a criação dessa ação. Bom, uma curiosidade para descontrair um pouco aqui a aula, você sabe que o Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1998 para a França, 3-0, com gol do Zidane e tal. E olha que curioso, houve uma ação popular ajuizada aduzindo que naquela época tinha um patrocínio famoso e que a patrocinadora tentou indicar quais seriam os jogadores a serem escalados. Houve uma discussão sobre isso, né? O Brasil perdeu, ou aconteceu algo, não aconteceu e não soube perder, mas o fato é que foi ajuizada uma ação popular contra a CBF, pedindo, veja só, a oitiva do Zagallo, já falecido, que era só me engano, o técnico, o coordenador técnico na época, o Lídio Toledo, que era o médico, até do Ronaldinho, que teve a convulsão, entrou em campo, mas não jogou bem. E aí, olha que curioso, a ação popular foi rejeitada, ajuizada no Rio de Janeiro, e teve a remessa de ofício. Tem uma remessa necessária que depois a gente vai estudar, né, toda vez que a ação popular é rejeitada. Aí foi para o TRF da 2ª Região, né, para confirmar a sentença contra a coletividade. E isso foi confirmado, vocês têm aí o julgado. A questão aqui
Por que foi rejeitada essa ação popular? Veja, na parte de baixo aí do slide, entendeu-se pela impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que não havia qualquer ato concreto específico imputado como ilegal e lesivo que se busca anular. Então você tinha que ter um ato administrativo. A CBF é uma entidade privada. E aí, naquela circunstância, entendeu-se que não havia a possibilidade desse tipo de questionamento, né? Naquela situação, entendeu-se pela impossibilidade jurídica do pedido. Como é um fato muito curioso, né? E a gente sabe que o brasileiro gosta de futebol, vejam, então, né, isso que acabou virou um exemplo de zombaria, né, no meio jurídico, mas essa ação popular que tramitou. Repito, tem que ter um ato administrativo para impugnar, então, e não um ato particular. Bom, prosseguindo. A ação popular tem como característica marcante, a legitimidade ativa do cidadão. Vamos trabalhar isso? Quem é o cidadão? Cidadão é qualquer pessoa que tenha os direitos eleitorais em dia. Então, vamos pensar. O brasileiro, né, que pode votar, se ele pode votar, ele pode, naturalmente, entrar com a ação popular. Ele deve, inclusive, ao entrar com a ação popular, comprovar, como requisito, que os direitos eleitorais estão em dia. Como? Ele vai juntar o título de eleitor ou ele vai juntar, né, uma certidão da Justiça Eleitoral. Então, é interessante a gente pensar aqui, se a gente vislumbra uma situação que o cidadão ele perde os direitos eleitorais, por exemplo, uma suspensão dos direitos eleitorais, né, porque dizem que a Constituição veda a cassação como um todo, uma suspensão, se ele não pode ser eleito, ele não pode entrar com a ação popular. Perfeito? Então, se eu, Guilherme, entro com uma ação popular, não junto o título de eleitor, nem uma certidão da Justiça Eleitoral, o julgador vai me mandar emendar a inicial para corrigir esse vício. Entendido? Então, tem que estar em gozo dos direitos políticos. Falando de outra maneira, um menor de 16 anos, ele não pode entrar com a ação popular. Por quê? Porque o menor de 16 anos, né, ainda não adquiriu, né, seus direitos políticos. Ah, mas se entre 16 e 18 anos ele se inscreveu na Justiça Eleitoral, ele já pode votar. Então ele já pode entrar com a ação popular. Curioso, né? Porque às vezes você vai ter uma pessoa, um adolescente com 16 anos, já pode entrar com a ação popular e fica a discussão se ele tem que ser representado em juízo por seu pai, mãe, tutor ou curador. Poxa, votar ele pode. Será que ele não poderia fiscalizar os entes públicos? O melhor raciocínio é que precisaria sim da representação, porque é uma proteção jurídica do próprio CPC, né? Noção do artigo 71 do Código de Processo Civil. O incapaz em juízo tem que ser representado por seu pai, mãe, tutor ou curador. Veja que quem é parte é o representado, a criança, mas, por exemplo, o adolescente, mas tem que estar representado em juízo, repito, em sua proteção. E aí, vejam, um raciocínio que é um pouco difícil de rebater. Se nas ações individuais envolvendo o incapaz ele tem que estar representado, quanto mais quando ele está representando a coletividade como um todo, né? Enfim, é algo a se pensar. Há quem defenda um posicionamento da desnecessidade de representação processual do menor de 16 anos, que tem os direitos eleitorais, de entrar com a ação popular. Querendo dizer, olha, ele pode entrar com a ação popular e não precisa de representação dos pais. Mas me parece que, dentro do direito posto, a gente tem que defender essa necessidade. Bom, na parte de baixo do slide, eu cito a vocês uma súmula do STF, súmula 365, pessoa jurídica não tem legitimidade para propor a ação popular. Isso denota claramente, é uma súmula bem antiga, né, talvez de 1960 para baixo, aí, mas que denota uma ideia vigorante até os dias de hoje. Né? Quem tem que promover a ação popular? O cidadão. A Constituição diz isso, o artigo 1º da Lei de Regência diz isso, pessoa jurídica não. Ah, mas pessoa jurídica fica triste com isso? Pessoa jurídica tem, algumas, né, a possibilidade de entrar com a ação civil pública. MP, defensoria, né, uma associação. Então não rola aqui uma chateação desse ente. Claro que uma pessoa jurídica simples não tem, mas uma associação tem. Então, não tem ação popular, mas tem outro instrumento. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, o slide seguinte, esse que vem à tela, eu trago a vocês uma questão muito interessante, que é o seguinte. Eu sou cidadão do Rio de Janeiro, voto no Rio de Janeiro, é onde eu tenho domicílio. Agora imaginem que eu quero entrar com uma ação popular para questionar
um ato administrativo praticado lá na prefeitura de Recife, em Pernambuco. A pergunta é, eu sou cidadão do Rio de Janeiro, eu posso entrar com uma ação popular lá para questionar, né, um ato administrativo lá praticado? E a resposta, posso. Posso. Por quê? Porque a Constituição e a Lei de Regência exigem apenas que seja cidadão. A lei não exige, a Constituição não exige que seja cidadão daquele território específico. Então veja, esse julgado é de 2011, mas ele reflete a posição aceita, majoritária, que a condição de eleitor não é condição de legitimidade ativa, mas apenas e tão só meio de prova documental da cidadania. Daí pouco importa qual o domicílio eleitoral do autor da ação popular. O indivíduo, ele é cidadão e ponto. Não, quando a gente fala em exercício da cidadania. E não vinculá-lo a um município para fins de restringir o exercício de uma garantia constitucional. Veja aqui que na parte de baixo do julgado, por isso que eu trouxe, justifica que a ação popular é um dos institutos mais caros à participação social e ao controle efetivo dos indivíduos no controle da administração pública. Então veja, a ideia não é suprimir, a gente está falando de uma garantia constitucional. Então a ideia é franquear um maior acesso à justiça. Bom, aí eu trago a vocês uma questão que também é interessante, é o seguinte, é óbvio que numa prova objetiva você responderia que quem pode promover a ação popular é o cidadão. Sim. Né? Segundo a lei, segundo a Constituição, ipsi literis é o cidadão que pode promover. Mas será que o MP não pode? Por que essa discussão? Porque o Ministério Público é o ente, a entidade ministerial, né, que tem o maior relevo de atuação, a maior saliência de atuação no âmbito da tutela coletiva. Então, a lógica da doutrina e da jurisprudência é relatar, poxa, se o MP é a principal instituição, como é que a gente vai suprimir um procedimento de tutela coletiva logo ao principal ator? Principal ator que tem como função institucional promover ações coletivas. Sua própria função institucional é promover ações coletivas. Artigo 129, inciso 3 da Constituição. Lá está escrito ação civil pública. Mas como é que a gente suprimiria essa possibilidade de atuação do MP? Então, em razão disso, a doutrina e a própria jurisprudência, esse é um julgado de 2015, mas não é único, relata que, em tese, se a gente for para o plano da discussão, o Ministério Público deveria ter legitimidade ativa também para a ação popular. Se fosse uma pergunta objetiva, né, dizendo, segundo a lei, você diria que não, é só o cidadão. Né? Mas, constatada a importância e os inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, porque é o cidadão contra o poder público, às vezes. Né? Então, em razão disso, né, não há mais lugar para o veto da legitimidade ad causam do Ministério Público para a ação popular, ação civil pública ou mandado de segurança coletivo. No mandado de segurança coletivo tem a mesma discussão. A mesma discussão. A lei de regência e a Constituição não falam da legitimidade ativa do mandado de segurança coletivo para o Ministério Público. Mas o melhor raciocínio é entender pela possibilidade justamente para potencializar a atuação do Ministério Público. Até porque as ações coletivas, nos dias atuais, elas têm um escopo, um significado de controle de políticas públicas. Através das ações coletivas, o Ministério Público atua em fomento de políticas públicas, de proteção à educação, saúde e tudo mais. Então, dentro dessa linha de raciocínio, deve-se prestigiar a atuação do Ministério Público como órgão agente. Né? Então, possibilitando ele promover qualquer tipo de ação coletiva. Veja aqui, em consequência, legitima-se o parquê, que é o MP, a toda e qualquer demanda que vise a defesa dos interesses difusos e coletivos sobre o ângulo material e imaterial. Agora, essa é uma discussão um pouco estéril. É importante? É. Mas o Ministério Público tem ação civil pública. Então não faz sentido ficar discutindo, entrar com uma ação popular só para firmar a sua posição. Porque o procedimento é muito parecido. E em tutela coletiva vigora a lógica do microsistema processual de tutela coletiva. Então, quando uma norma é omissa, você se socorre a outra norma. Então, por exemplo, se a ação civil pública for omissa, você aplica analogicamente, sistematicamente, as normas da ação popular. Então, consequentemente,
é uma ação só, né? Chamar de ação civil pública ou ação popular não desnatura a proteção do bem jurídico. Então, volto a dizer, ação popular, em tese, do cidadão. Se você caminhar para uma lógica de discussão sobre a legitimidade do Ministério Público, não tem previsão, mas não deixe de mencionar o relevo da atuação do Ministério Público e, por isso, ele deveria ter legitimidade para promover a ação popular e, com muito mais peso, me parece, porque aí é um procedimento diferente mesmo, o mandado de segurança coletiva. Ok? Então, é uma temática aí interessante para nós colocarmos. Bom, de qualquer maneira, isso eu vou evoluir com vocês no próximo bloco, o Ministério Público ele atua em qualquer ação popular. Então, cidadão ajuiza. De qualquer maneira, o MP tem que ser ouvido para se manifestar como fiscal da ordem jurídica. Você está vendo isso na tela e a gente vai evoluir isso no próximo bloco. E eu até destaco, passando aqui rapidamente, artigo 9º da Lei 4.717/65, que o Ministério Público ele não tem legitimidade ativa originária na lei, mas ele tem legitimidade ativa secundária. Olha que curioso, se o cidadão, eu, Guilherme, entra com uma ação popular e abandona a causa, o Ministério Público, que atua como fiscal da ordem jurídica ali, como parecerista, ele pode assumir a titularidade da causa e dar sequência como um legitimado ativo secundário. Ora, se o Ministério Público pode ser legitimado ativo secundário, é mais um motivo para você permitir que ele seja um legitimado ativo primário, ou seja, quem ajuiza a ação popular. É só uma questão argumentativa que eu trago aqui em fechamento. Bom, qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, Guilherme Carr Hartmann. Vou encerrar aqui, né, e agradeço muito a atenção. Até o próximo bloco.